E aí, beleza, bem-vindos para mais um vídeo. Vamos aqui, né, de bomba da manhã. Eu já sabia mais ou menos o porquê tava desde ontem, né, a galera do Senado naquela perturbação sobre investigar o irmão do Lula, porque tinha indícios que a campanha do PT foi financiada pelo roubo do INSS. Então, foi de lá de trás que veio essa dedução, né? Porque o Lula saiu da cadeia e não tinha muitos recursos e nem muita coisa para poder financiar tantas campanhas para famosos, né? Como ele estava fazendo, distribuindo dinheiro, sendo de onde estava saindo esse dinheiro. E todo mundo estava se perguntando, né? Como é que ele estava financiando as campanhas, né? E o Bolsonaro só usou a rede social para poder se financiar, né? E ajudar ali alguns empresários que entrou com ele, tá? O Lula, né, nunca deixou as pessoas investigarem a fundo o irmão dele. Sempre pediu ali intervenção do STF, né? A CPI agora de ontem, que foi o pedido, né, que ele investigasse o irmão do Lula de novo, né? Se investigou o Bolsonaro e a turma do Bolsonaro, todo mundo não escapou, né? Até as pessoas que fizeram a baderna no dia 8 lá, né? E foram presas, né? Só porque pintou a estátua de batom, né? Fez ali o quebra-quebra, foram presos. Mas por que não investiga o irmão do Lula, né? Por que não ele? Se ele que administrava os fundos ali do sindicato do INSS. Então a galera tava ali fervorosa no Senado ontem, né? Passou no jornal, né? E dominou as redes sociais, porque é só a galera da direita que é perseguida, é investigada, porque tem uma dedução da própria galera da direita que já está no tempo da campanha do Lula, né? Para poder ser presidente novamente, que ele usou o dinheiro, mais uma vez ele roubou o povo para poder se promover no próprio país, né? Ele conseguiu a ajuda, né, de desvios de verba, né, para financiar suas próprias campanhas eleitorais e se dar bem aí nesse governo, né? Pagando os famosos, pagando campanhas e assim vai, né? E não era pouco dinheiro que ele dava para os famosos, não. E também aí a Lei Rouanet, que ele liberou milhões também. Então, olha quantas coisas que ele já está no governo, já tem desvios, né? E ele não deixa, nem ele, nem o STF deixa investigar. Porque vai saber realmente que a campanha do Lula foi com o dinheiro do INSS. Então, se ele é descoberto mais uma vez que roubou o próprio povo, então esse governo, né, tá ferrado. Porque a maioria das pessoas que está nesse governo do PT confia muito na presença do Lula. Então, se o Lula cai, todo mundo cai, né? E não tem outro sucessor para subir ao cargo sem ser esse velho cachaceiro, né? Então, a ideia é que investigue o irmão do Lula a fundo, descubra as falcatruas que ele fez com o dinheiro do sindicato do INSS, para que venha cair o Lula e descobrir que ele roubou mais uma vez o próprio povo e assim ele seja condenado e perca o direito, né, de ser reeleito, né, e conclua aí que ele é um puro ladrão do seu próprio povo mais uma vez. Mas aí, né, tem esse negócio do STF que deu uma brigada lá no Senado, que a CPI era investigação de todo mundo, né? E só da direita, aí a galera da direita disse que queriam investigar, né, que não botassem assuntos em cima de uma coisa que ocorreu e que todo mundo quer saber quem foi realmente que roubou o dinheiro e com o que fez com o dinheiro. Porque toda investigação tem um ponto de partida. E de onde veio esse ponto de partida para poder pegar milhões de pessoas, né, roubar pessoas e deixar ali batido e as pessoas sendo enganadas.
O dinheiro do INSS, ele roubava os juros que se acumulavam na conta das pessoas, que elas não sabiam que mereciam ganhar. E era desviado esse dinheiro, né, os fundos ali das pessoas. E muitas pessoas eram deslocadas do INSS, né, por algum motivo, né, que eles inventavam ali. E o governo, né, era alguém que ali estava no meio e desviava esse dinheiro. E não foi pouco não, foi milhões de dinheiro. E a galera do PT, né, tá encobrindo, né, a perseguição aí. Mesma coisa que aconteceu quando o Bolsonaro tomou uma facada, né? E quando escolheram para pesquisar entre a Marielle, o assassino da mulher lá, da favela, e o atual presidente, né? Quem queria matá-lo, né? Porque em todos os países, né? Líderes procuram saber quem tentou assassinar o seu presidente. Já no nosso país, é o contrário. Eles não querem saber quem tentou assassinar o presidente. Eles querem saber quem tentou assassinar a mulher da favela. Ele quer saber quem tentou financiar custos pela internet. Ele quer saber se os jovens estão ajudando o novo presidente a subir no governo. Eles querem saber quem são as pessoas que estão com o antigo presidente. É isso que eles querem saber. Eles não querem saber da educação do povo, porque a educação foi cortada pela metade. Isso ninguém fala. Esse ano triplicou a dívida do país. O Lula, na época que o Bolsonaro queria fechar dinheiro com os minérios para ajudar o Brasil a ter mais recursos com os Estados Unidos, o Lula, quando tomou o poder, disse que ninguém fecharia parceria com os Estados Unidos ou com qualquer outro país para pegar os nossos minérios. E agora ele tirou a ideia do Bolsonaro, que ele engavetou, né, para poder fazer parceria aí, uma falsa amizade com o Trump. Só que é uma falsa porque ele sabe que fedeu para Maduro, né? E Maduro tá pedindo aliados para poder lutar contra a CIA que está na Baía do Caribe, né? Bombardeando os navios. E como ele não teve saída, ele teve que pedir ajuda da ONU, tá? E se fedeu para Maduro, logicamente que vai feder pro Lula. E as pessoas ficam brincando, né, com o Trump. O Trump não é amigo de ninguém. O Trump é um líder e ele é um cara guerrilheiro. Ele tá ali, se o outro país trabalha com ele na maldade, ele finge que é um aliado, para poder o cara baixar a guarda e ele atacar o seu país. O Trump, ele sempre usou a guerra em Israel, né, contra ali os terroristas, contra o Irã, contra os palestinos em relação aos terroristas. Então você vê que tem uma estratégia americana em todos os países que tem o terrorismo ou esses caras aí que dominam com a ditadura. Então não é diferente com o Brasil. Ele sabe que o Lula é um ladrão. Ele disse que não negociaria com ladrões e nem com corruptos. Que ele queria negociar com presidentes honestos, como o Bolsonaro, que ele não gostava muito do Bolsonaro no início, porque eles discutiam muito e o Bolsonaro é daqueles que tem que ver melhoria pro seu povo, né? E ele não queria só barganhar com o Trump, ele queria que o Brasil melhorasse aí, né? De capital, né? E queria fazer sempre aliança com o Trump. Por isso que eles ficaram amigos, né? Porque ele viu que o Bolsonaro, ele queria fechar mais capital, mais renda pro Brasil e não desfocar do seu povo, né? Não só querer ser aliado pelo bem de um falso status, né? Então ele falou isso em entrevista, né? Sobre o que estava sendo a perseguição do Bolsonaro. Mas como ele queria os minérios, ele fechou essa negociação com o Trump aí, né? Ele viu que é um recurso aí pro Trump baixar a guarda e aliviar a taxação, né? E o Trump tá concordando com a ideia que ele pegue a ideia do Bolsonaro para poder fechar o acordo com ele e para ele poder usar os minérios para a guerra, para financiar os carros que ele necessita, né? As baterias de celular, que é a nova geração, né? E os satélites e as placas solares que necessitam dos nossos minérios, que são 10% dos nossos minérios. São 3 minérios que tem no nosso país
e que os Estados Unidos eles estão de olho, né? Então, a negociação que o Donald Trump queria lá atrás com o Bolsonaro, o Lula engavetou. Quando ele descobriu que tem essa oportunidade de negociar com a ideia do Bolsonaro para poder o Trump baixar a taxação, então ele recuou, né? Então vamos pegar a ideia do Bolsonaro para que o Trump diminua o preço e a gente consiga exportar de novo para os Estados Unidos e não fique essa inimizade americana, né? Mas foi ele mesmo que começou essa briga com os BRICS, né? Querendo ali diminuir o poder americano desde o dólar, né? E ter aí esse poder da língua, né? Porque a gente tem que aprender a língua americana e não eles aprenderem o nosso idioma, né? Porque a gente tem que saber tudo sobre americanos e não os americanos saber sobre nós que somos latinos, né? Então começa também essa brigaiada de história, né? De tempo do Ronca, né? De poder aí. Mas todo mundo sabe que o Império Americano, ele sempre tá lá desde o tempo da Britânia. Então, quem conhece a história da guerra sabe muito bem que teve aí uma guerra entre eles ali sobre o poder. E os Estados Unidos ficou lá no Império, né? E tá até hoje no Império do Comércio. Então, não tem como nem discutir muito sobre isso, né? Já o Lula, ele é meio burro, né? Porque ele sabe que o cara é poderoso, tem o conhecimento de guerra, ele não brinca em derrubar outros países se forem maldosos, né? Ainda mais ladrões e corruptos, que é o caso do nosso presidente. E ele, né, falou, entrevista agora, não foi nem lá, foi agora, que colocou a CIA em todos os países da América do Sul para descobrir a ligação dos cartéis de Maduro em ligação com os países da América do Sul que estavam usando os portos da América do Sul, de todos os países, para poder chegar até os Estados Unidos e distribuir quantias de drogas. E o Mar do Caribe seria o principal desfruto dessas drogas para poder chegar nos Estados Unidos. E o Brasil era um dos investigados. E ele não negou que colocou a CIA no nosso país. Ele não negou, ele disse: se a casa cair para o Brasil, nós vamos também explodir os navios do Brasil. Não importa se eu tenho fechamento com o presidente, se tiver na mira da CIA, vou bombardear os navios de qualquer país da América do Sul que tenha enviado e fechado acordo com traficantes de narcotráficos aqui dos Estados Unidos e do Caribe. Né? Então ele já bombardeou até ontem 5 navios, né? E o Maduro ficou desesperado porque ninguém quis ajudar para ele, ninguém quis ajudar ele. E o Lula tirou o rabinho dele, né, da parada. Não quis se meter nessa guerra do Maduro porque ele viu realmente que o Trump não tá para brincadeira e ele tá com tudo dele na reta, porque se o Trump descobrir que o Lula ajudou o Maduro com as drogas, ele já falou que vai caçar todos os presidentes que estão ferrando os Estados Unidos com esse negócio de narcotráfico, né, indo para os Estados Unidos, né? Porque ele já está cansado de falar que não vai aceitar droga chegando nos Estados Unidos. Né? E se os presidentes que ele é aliado, está fechando aliança, tiverem nesse mesmo termo, vão tudo se ferrar, porque os seus mares, né, serão infestados da CIA e vai ser bombardeado os navios que tiverem com apoio de drogas ou drogas, né, dentro dos barcos, porque como foi filmado ontem, a CIA, né, avistou um navio no Caribe e mirou para explodir. Só que eles estavam querendo saber se tinha gente inocente nesses navios, né? Tipo assim, não é traficante, ou é uma pessoa sendo sequestrada, ou pessoas sendo ali vendidas, né? Como acontece muito nesses navios de drogas, né? Às vezes pessoas são vendidas. Então, a CIA não bombardeou de primeira o barco lá que estava no Caribe. Mirou realmente pelo infravermelho que tinha drogas no barco, né? Mas tinha pessoas ali dentro. Então, eles foram lá com aqueles barcos aí, que tinha uma motor, que tem uma motocazinha, né? Um motor que salva os surfistas. Esqueci o nome daquele negócio, aquelas boias de barco, que eu esqueci o nome daquilo ali.
e foi atrás desse navio, né? E tinha o helicóptero da CIA mirando nesse navio. Porque se disparassem contra os americanos, automaticamente sairia um míssil que explodiria aquele navio. Era mais ou menos isso. Se ameaçassem os policiais da CIA, né, eles automaticamente eram bombardeados. Então, eles foram lá, viram que não tinha pessoas que eram do meio civil, né, e acionaram a explosão. Nessa brincadeira, morreram mais de 20 pessoas explodidas no Mar do Caribe. E o Donald Trump disse que vai morrer mais gente se ele pegar navios com drogas ou com traficantes. Vai ser assim, não tá pra brincadeira. E quando ele sair do navio, naquela mira do navio, o Maduro acionou, né, várias pessoas civis que ele vinha treinando, né, como aqui no Brasil também tem milicianos, como ele fala, né, milicianos, né, pessoas que ele pegou aleatoriamente que queriam fazer parte do exército Maduro, né, e ele pegou ali várias pessoas, vários milicianos e deram armas para essas pessoas irem contra a CIA. E não é que o povo topou. O povo foi lá, botou armamento, partiu pro tanque de guerra e foi lá, diante do Mar do Caribe, lutar contra os americanos, né? Só que o Donald Trump, ele não trabalha com ataque de guerra, porque ele prometeu, na sua última campanha, que não mataria civis nesse tempo, né? Ele ajudaria na guerra, né? Estratégia americana, mas ele não mataria sem o líder do país pedir a ajuda dele, né? Contra narcotraficantes, contra terroristas. Ele não mandaria ajuda humanitária ou guerrilheiros para poder atacar o país vizinho se o próprio país que está pedindo ajuda não desse a ordem. Então, nesse sentido, já não é guerra. O Donald Trump falou que ele não ia matar as pessoas da Venezuela, porque sabe que o povo ali é cativo e está sob o domínio de Maduro. Né? O povo ali não tem muita escolha, né? É mais a ameaça do poder político. Então, ele não quer atacar as pessoas, ele só quer ter alvo. E quando ele botou a CIA no meio e não os caras de elite só para entrar na guerra e fazer o estrago, né? Ele mandou 5 mil homens. Esses 5 mil homens que o Donald Trump mandou são pessoas que a metade são pessoas de inteligência americana. Então, essa metade da galera está procurando os cartéis e os líderes ali da Venezuela. Né? Já tem alvos escolhidos, só que eles, como é da CIA, eles andam disfarçados no meio do povo. Como aqui também no Brasil. Como ele disse que tem caras da CIA no Brasil investigando de onde são os líderes, né, que tá financiando a ajuda para Maduro. E ele já sabe de algumas pessoas aqui no Brasil que tá financiando essa bagunça, né? E o nosso presidente Lula é um deles, né? Só que aí não chegou ainda no Lula, porque ele tem que resolver agora com Maduro, né? Que tá sempre ameaçando os Estados Unidos. E quando ele disse que não perderia para os Estados Unidos, ele agora tá pedindo ajuda da ONU, tá? E o Lula saiu, tirou dele da reta, a Rússia também, a China piorou. Ninguém quer entrar nessa guerra, porque sabe que quando a CIA entra, a CIA não deixa rastros e ninguém sai vivo da brincadeira, né? Então é isso, gente. Hoje caiu aí a brigaiada do que aconteceu ontem no Senado, né? E a ideia é que as campanhas do Lula para financiar os famosos vieram do INSS. Aí a galera ontem caiu em cima da CPI, né, no Senado, e descobriram que eles não querem investigar o irmão do Lula para que não venha, né, cair aí as claras, né, que a campanha dele foi financiada com o dinheiro dos aposentados, porque ele estava preso, não tinha recurso, seu dinheiro foi congelado, seus bens foram trancados e todo o dinheiro que ele roubou, né, foi devolvido. É uma parte aí pro país, né? E ele não tinha como financiar tudo isso. E nem seus amiguinhos ali, né, do governo, né, que tava fechando com ele nas campanhas, conseguiriam pagar tantos famosos. Então,
O irmão dele trabalhava no sindicato do INSS, então foi dali o desvio de milhões que ele fechou com os famosos, né? Então, é isso, gente. Será que ele vai se livrar dessa? Será que ele vai se livrar da investigação da CIA? E será que o Donald Trump vai pegar leve para ele quando fechar o acordo dos minerais? Eu acredito que não. Eu acredito que o Trump está usando isso de estratégia para poder conseguir o que ele queria do Bolsonaro, né? Fechar acordo milionário com o Brasil em relação aos minérios que ele precisa para usar para a guerra. Mas depois que ele conseguir esse dinheiro, esse minério, né? Ele vai ferrar com o Lula, né? Porque ele disse que não negocia com presidente corrupto e governador ladrão. Então é isso, gente. O que vocês acham? Dá aqui sua opinião, deixa aquele like, dá aquela moral. E é nóis, até o próximo vídeo e tchau!